Boa tarde. Tarde. Tá. Tarde, Gabriel. Tá. Tarde. Desculpa a demora, eu estava printando umas telas. Antes de eu começar, eu gostaria que vocês fossem na área de transferência, tá? Tem dois arquivos que eu gostaria que vocês copiassem para você, na área de vocês aí, para mim explicar para vocês. Fica mais fácil também. É o arquivo Parâmetro Fiscal Symix e Cadastro do tipo movimentação Proteus Symix. Na hora que todo mundo copiar, daí só me avise daí para... Copiado aqui, Gabriel. Veja, vou explicar mais um pouco, ver se todos... Deixa eu compartilhar a tela aqui. Já copiei também. Tá bom, então. Todos copiaram? Sim. Pronto, Gabriel. Tá. Bom, é o seguinte, hoje nós iremos trabalhar com a parte de entradas lá no Symix, tá? E dentro da entrada do Symix existem parâmetros que a gente chama de parâmetros fiscais. Na realidade, chama-se PARFI, tá? Se acontece alguma mensagem que o Symix faz, ele vai falar PARFI não existe, quer dizer, parâmetro fiscal não existe, tá? Isso acontece muito, né, que vem via aviso de recebimento quando é feito isso, tá? Às vezes eles colocam um código lá que não está cadastrado no PARFI do Symix, e daí ele dá essa rejeição, tá? O outro ponto que tem posso dizer para vocês, são as transações que existem lá. O que significa cada transações de são no Symix? O que é um PR, um PW, um SE, um IG, um IH? Para vocês, quando pegarem a tela, identificarem o que é o que, tá? Então, esse que seria hoje o nosso... Só deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Não estava conseguindo colar uma... Deixa eu ver se eu consigo fazer mais uma aqui só. Estou conseguindo fazer a cola aqui. Tá. Não sei o que aconteceu aqui. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos ver são os tipos de movimentações que tem, tá? Lá na transferência, está lá o cadastro tipo de movimentação. Tem uma planilha lá feita, tá? Que eu coloquei um tipo de movimentação que é do Proteus, tá? E outro que é do Symix, tá? Aqui se existiu, não vamos pegar o Symix. O Symix existiu o código e a causa. Essa é a movimentação, só deixa eu ver o tipo aqui. Só um pouquinho que eu vou fazer um scanner aqui, já, rapidinho.
Eu peço, por gentileza, vocês pegarem também esse tipo de transações Sims, faça o favor. Tá lá na área de transferência. Conseguiram abrir aí? Sim, Gabriel. Aham. Tá. Então é o seguinte, aqui no Excel, eu tenho os códigos da causa, tá? Do que é feito, do que é, e tem os tipos de transações que essa lista aqui tem, tá? Por exemplo, eu tenho a causa, quer dizer, eles estão baixando um material lá, tá? A causa vai ser para o laboratório eletrônico, daí vai ser causa 9, tá? Ah, esse aqui vai ser para solda, lá um eletrodo para solda. Ele vai ser a causa 53. Ah, esse aqui é exportação, então vai ser a causa 62. Esse aqui vale só para saídas miscelâneas. O que é saídas miscelâneas? Saídas miscelâneas são aquelas saídas ou entradas que não leva job, que não tem vínculo com job nenhum. Por exemplo, vamos fazer o seguinte, pintura vai pintar lá a máquina e precisa de tinta, tá? Essa tinta não está na estrutura do produto que está sendo fabricado, tá? Ele só vai poder baixar mediante uma requisição adicional que ele vai pegar, vai baixar um litro dessa tinta para o setor, para o centro de custo da pintura. Daí usa a causa 55, tá? Mas se por acaso essa tinta está na estrutura, daí você não tem essa miscelânea. Você entendeu a diferença que tem da miscelânea e do job? Sim. Tá? O Proteus, ele tem a mesma coisa. Se você for ver, ele tem aqui, ó, a ID, por exemplo, ID 103. Que tipo de movimentação que é? Ele é uma devolução. Por que ele é uma devolução? Porque ele está entrando, sendo devolvido no estoque. Não é devolução de fornecedor, nem devolução de cliente, tá? É uma devolução que existe para o estoque, tá? Daí ele tem a 100 aqui, essa 100,
ela vai ser uma produção. O que é essa produção? Esse aqui são todos os fechamentos de job que existem, tá? E esse job finish, vai estar lá na ação de movimentação. Se você for ver, está lá. Fechamento de job, tá? Ah, ele vem a tinta, tá? A tinta vai ser outras saídas diversas, que é uma miscelânea, que usa o 503, que significa que é o IG do Simex, tá? E se for para pintura, ele traz o centro de custo da pintura, automático, tá? Daí ele tem 502 também é requisição, mas só que é saída por job, ou seja, tudo que vai ser valorizado no tipo de movimentação 100 vai vir pelo tipo 502, tá? E se existe um estorno de movimentação do job, é o 102. O que acontece numa valorização de uma máquina? Ele pega o 502, tá? Menos o 102. Eu baixei 500, mas envolveram uma peça por 100, daí ele ficou 500 menos 100, 400, daí ele vai fechar aqui com 400, o valor, tá? Mas esse é no Proteus, tá? O Simex não faz nada disso, o Simex só vai trabalhar com quantidade. Eu só dei um spoiler só para o spoiler para vocês verificarem como que funciona, tá? Então é o seguinte, eu vou entrar numa movimentação de vários itens no Proteus para vocês derem uma olhada. Então tem esse item aqui, eu vou lá no NIIG, né? Chamo o item, esse item é o 997100001001, é um DFK, tá? Esse DFK é fabricado, aqui tem pedido, ó, sempre vai ter isso aqui, ó, quantidade VIP, pedido alocado, tamanho do lote, aqui está 42, mas hoje é 90 dias, hoje é 90 a quantidade, tá? E vou fazer o MTBM desse item, tá? Esse MTBM, vocês pegarem as transações de movimentação de estoque do Simex, aquela lista lá, se você for ver, na segunda coluna, após a data de transação, existe cada sigla. E cada sigla que tem aqui, que está aqui, estão aqui, nessa relação. Tá? Por exemplo, Job Finish. Então, eu vou lá no JF. Meu Deus. É novo isso. Que saco isso aí, viu? Tá. Eu pego a transação aqui do dia 30/4, JF. O que significa JF? JF significa que ele é um fechamento de job da produção, tá? E ele tem aqui estoque e custo. Quando foi feito o custo aqui, é quando nós tínhamos os Simex, tá?
dos times que estavam em produção. Agora, essa coluna aqui não existe mais, que simplesmente ele só recebe. Mas essa quantidade de estoques, sim. Vocês entendem, sabe por que, que é a quantidade de estoques? O Simon só trabalha com manufatura, só com quantidade, ele não trabalha com valor. Então, isso aqui ele vai sempre estar atualizando o estoque essa transação, tá? Aí eu tenho a transação JN aqui, tá? Se você pegar o JN, é um reporte de mão de obra, de mão de obra. Se você for ver, ele fala que não é estoque. Ele só faz o apontamento da mão de obra para fechar o job, tá? Daí ele tem um IG aqui. Um IG aqui é uma saída miscelânea. Ele só baixa estoque. Essa coluna do custo, você desconsidere eles, tá? Não considere isso aqui, tá? Aí você tem JF, IG, JC. O que é JC? É uma criação de job, que está aqui. Ou seja, eles criam o primeiro job, né? Requisita o material por esse job via JI aqui, ou estorno de JW, fazem os apontamentos na JN e faz o fechamento na JF. Então, toda a transação em J é a transação de job. Entenderam? Sim, Gabriel. Aham. Tá. E toda a transação que começa com I são transações de estoque de miscelâneos, ou seja, são aquelas transações de requisição de pintura, que nem eu falei, uma devolução de entrada de, de uma baixa que foi feito. Só deixa eu ver se aqui tem um IH, deve ter. Desculpa que eu tô com uma alergia violenta, não é Covid, não. Aqui, ó. Aqui tem uma transação em IH, tá? O que é essa transação em IH? É uma quantidade que eu baixei a mais e depois eu tenho que devolver para estoque, para formar o estoque novamente. Então, esse IH aqui, ó, ele vai estar aqui, ó. IH, tá? Estoque, sim. Você veja que todos os I são sim, porque sempre movimenta estoque, tá? Dentro também eu tenho a parte de recebimento, tá? Por exemplo, ontem eu expliquei que existia, a gente dava entrada no módulo de recebimento que era no MADR, em que a gente fazia o aviso do recebimento para poder, mencionando a ordem de compra, para poder baixar a quantidade na ordem de compra, tá? E essa quantidade, ela ia para o estoque, depois de confirmado o aviso do recebimento. Então, lá, agora nós vamos ver um exemplo em que ele vai ter o recebimento, tá? Vai ter o, os tipo I, vai ter os tipo O e vai ter os tipo J. No mesmo item, nós vamos englobar tudo isso, tá? Deixa eu pegar aqui um item.
Tem o tipo I aqui, deixa eu achar um que tem. Peguei esse item aqui, tá? Quando é feito o aviso de recebimento, tá? Isso cai nos estoques, cai no Simes, ele vem com essa sigla aqui, PR, tá? O que é um PR? É um recebimento com pedido, tá? Ou seja, ele entra, aqui está sim, não, mas é sim que entra no estoque, o não existe. Ele entra e é mediante o lançamento que existe uma ordem de compra, tá? Tanto é que ó, aqui aparece quem, qual a ordem de compra, quem fez, qual o número da nota e qual o número da RRM, tá? E o local do estoque que vai ser armazenado. Tudo isso aí sai lá na etiqueta para recepção armazenar já correto no estoque aqui. E sempre vai ter essa sigla aqui, sim. Sim quer dizer que entra no estoque. O que não tem essa sigla de S ou N, né, que pode ser não existe nenhum tipo de baixa de estoque, tá? Ou seja, não é baixado. Vamos pegar o exemplo aqui, o IM, tá? IM, eles foi tirado aqui, teve aqui a IM no dia 21 de 11 de 2023. O que é um IM? É uma transferência de local, tá? Essa transferência de local, vendas fez para o lugar reservado. Você lembra que eu falei que quando o Roberto fecha o pedido e vai embalar, ele já tira do estoque normal e deixa para o reservado, que chama-se reserva? Você lembra, né? Sim, Gabriel. Aham. Tá? Esse estoque que é reserva, ele não vai mais continuar como constando com quantidade no estoque, tá? Ele vai ter quantidade alocada job. Quer dizer, no futuro MRP, ele não vai poder continuar, não vai poder usar no cálculo do MRP essa peça que está alocada em job, tá? Então, o que acontece? Ele pega e faz essa transferência daqui, desse local, para esse número de job aqui, tá? Para o local reserva, tá? Ou seja, ele deixou esse disponível lá na recepção, tá? Daí a recepção faz a lista de separação em que o William faz a nota fiscal lá, tá? No Proteus. Ele manda lá para o Proteus. Quando ele emite a nota fiscal, lá no Proteus, essa nota vem via integrador para dentro do Symix, tá? E ele faz duas movimentações. Ele faz uma movimentação de OX que não faz nada no estoque, simplesmente o OX só grava a nota fiscal no estoque, tá? E faz uma transação OS com a nota fiscal, que isso aqui baixa o estoque, tá? Então, se você for pegar o OS aqui, ó, é de faturamento, tá? Então, aqui no O, se pegar o OS é faturamento. Tudo que é O é emissão de nota fiscal, tá? E daí, nesse item aqui, você tem o PR, que nós já falamos, o OS, IM, o JI, tá? O CC não está aqui, que foi uma coisa que foi criada depois. O CC se chama contagem cíclica. Quando ele faz a contagem do item no final de cada ano, no final de cada mês, ele grava essa CC, tá? Ou seja, ele contou 6,
Então, ele vai gravar aquele Ctrl 6 e vai estar registrado aqui. Esse CL também não está, tá? Aqui dentro do coisa, que foi uma coisa nova que tem. Mas o CL é o local coletor. Tá? Ele não faz nada no estoque. O que é esse local coletor? Ela faz essa nota fiscal aqui, faz a entrada dessa nota fiscal de 4 peças, nessa ordem de compra, nessa coisa. Ele pega e joga para o coletor, tá? Que seria estar na recepção ainda, tá? E quando eles vão armazenar, eles tiram do coletor e passam para o local principal, através de transação IM, tá? Esse local coletor, ele não baixa estoque e não faz nada, é só uma referência que existe lá para o pessoal da recepção. Isso foi criado recentemente, tá? Pode ver aqui, existe CL, depois, ó, pode ver, ó, CL é o local coletor, contagem cíclica. Errar o lançamento da nota fiscal, daí compras pede para ser relançado. Ela vai lá no aviso de recebimento, reabre o aviso de recebimento, tá? E coloca a quantidade correta. Quando ela deleta o aviso, ela vem com uma mensagem, vem mencionado PW. E o PW o que é? É um estorno do recebimento, ou seja, ela recebeu, fez errado e agora está estornando, tá? Aí ela faz o lançamento de novo, tá? Da peça para ficar correto. Você veja que ela cria o outro RRM, é outro número de aviso de recebimento. Ó. Esse aqui ela deu entrada no 061, estornou 061 e fez novamente no 071. Tá? E essa vai lá para o pessoal colocar as etiquetas lá. Tá? Aqui a JI, que nós já falamos, que é baixa de job, né? Tirou 18 peças desse local, está nesse job, está nessa série aqui, para esse item pai. Item pai é o item que vai ser fabricado. Ou seja, esse mancal vai pertencer a essa peça de fabricação, tá? Aqui PWOX, tá? CC, CL. Pode ver que sempre tem OS, OX. Aqui, ó, o IH, né? E uma devolução miscelânea aqui foi entrada por série. Requisitaram por um job lá, e daí não sabe que job que é, daí joga aqui nessa miscelânea, tipo IH da causa 61, que é entrada por série, tá? Aqui, esse conhecimento de frete não é usado mais uma coisa, o estorno de frete não é usado mais, é usado no recebimento PR, PW, PX e DDD. Só esses são usados atualmente que tem. Não existe outro, tá? Aqui no faturamento, isso aqui é usado todas, tá? Aqui na produção também são usadas todas. E no estoque aqui, miscelâneas, são usadas todas. Então, por que o PF não é? Porque o PF é o seguinte, eu compro uma mercadoria e vem o conhecimento de frete junto que eu pago, que o frete é FOB, tá? Quando lança o valor da nota,
E o estoque tem que carregar também o valor do frete que eu paguei, tá? Então, ele entra junto para fazer o cálculo do custo. Entra o PR, né? Entrava antes o PR e o PF no Simon. Agora não existe mais isso. Porque onde que está esse PF? Esse PF está só no Proteus. Ele não está mais no Simon. Tá? Entenderam? Eu não entendi a questão. Não? Tá. Quando nós só tínhamos o Simons, que nós trabalhávamos com valor, foi criado essa transação, PF. PF é conhecimento de frete, FR é estorno de conhecimento de frete. E PR é recebimento. É quando se dá uma entrada de um parafuso, tá? E vem o conhecimento de frete que nós temos que pagar. Hoje, no Proteus, você lança esse frete que vai valorizar o estoque junto com a nota fiscal. Certo? Uhum, acompanha o custo. Acompanha o custo. Antigamente, no Simix, quando era o Simix trabalhava com valor, existia essa figura do PF e do FR. Agora não existe mais. Por quê? Porque ele não trabalha com valor mais. O Simix só trabalha com quantidade. Uhum. Então, por isso que eu falo, esse PF, esse FR, esse PK e esse RRWR não existe no Simix mais. Então, vocês não vão achar essas transações no Simix. O restante das transações você vai achar. Do I, do J, do O, você vai achar. Mas essas, especialmente essas, que trabalham com valores, você não vai conseguir achar lá. Entendeu, Cristian? Uhum. Ele não faz a vinculação nessa movimentação do MTBM, então. Não, não faz nada. Uhum. Ele só registra a quantidade que está vindo. Só isso. Ok. Tá? Vou pegar o... Ó, aquele item que nós estávamos vendo que tinha PR era um código do Product Code 3, ou seja, tem compras, tá? Um tipo de Product Code 1 e 2 pode ter compra? Pode. Quando que pode ter compra? Quando eu estou com a minha produção cheia, ou se eu comprar de terceiro, sai mais barato que eu fabricar. Então, via de regra, o Product Code 2 pode ter um PR, um recebimento por ordem de compra, tá? Mas 99, 95%, 99% não existe. Aqui eu estou pegando o item genuinamente fabricado, tá? Em que ele pega aqui, ó. Você veja que o item fabricado, ele só tem as transações J, só tem job, pode ver. Existir alguma transação I, ó, que foi vendido ou foi devolvido. Mas você pode ver, ó, ele só tem transação J. Ó. Por quê? Porque ele é só feito via job, tá? Via essa transação aqui, ó, via produção. Tem criação JC, tá ali JC, JI, JW não tem porque não teve o estorno, JF está aqui e JN, tá? E tem as distinções. A criação de job entra no estoque? Não. Beleza. A saída de job entra no estoque abaixo? Opa, sim. Tá? O estorno do job entra no estoque? Sim. O reporte da mão de obra, ou seja, o apontamento da mão de obra, entra no estoque? Não. Quantidade, tá? Estou falando quantidade, não estou falando valor.
Fechamento de job entra no estoque? Sim. Então, esses parâmetros aqui estão tudo terminados lá no Science. Tá? Que quem tem acesso a isso aí é só o Geraldo. Sabe? Ninguém tem acesso nisso aqui. Tá? Pra você ter ideia, isso aqui foi criado lá em... Então, nós tivemos lá em 97 o Science e funciona, está até hoje assim. Sabe? Venho nativo do programa e continua assim. Nós nem mexemos nisso aqui. Simplesmente houve vinculações de coisa como ia ser. Tá? Então, esse aqui não existe, né, a figura de um operador, né, fazer alteração. Porque isso aqui está fechado lá somente para o programador. Tá? Dentro do faturamento, existem as saídas. Tá? E um exemplo de uma saída que eu tenho é uma saída para a industrialização. Tá? O que acontece na saída para a industrialização? Eu fabrico aqui a peça, né? Eu quero os encaixes, eu não tenho os encaixes. Então, a gente pega e manda para fora para fazer. Tá? Essa solicitação de emissão de nota vem via SENF. SENF é a solicitação de emissão de nota fiscal. A tradução dela. Em que é feita essa SENF no SIMEX, tá? E vai lá para o William, via integrador, para o William fazer a nota fiscal. Tá? O William emite a nota fiscal, funciona como venda. Daí volta para o SIMEX com o número da nota fiscal. E já com a transação que é. Tá? E acho que automaticamente já é feito a ordem de compra. Tem um item que tem esse tipo de transação aqui. Qual que é o tambor? 9971. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Tá, esse item aqui, tá? Aqui se viu que tem a transação JF, que nós já vimos, né? Foi solicitado para o William fazer uma nota fiscal de remessa para industrialização, tá? Essa nota fiscal foi emitida e veio via integrador para o SIMEX, tá? Essa nota fiscal aqui, com a transação ON. O que é ON? Saídas diversas via SENF, tá? Estoque, sim, tá? Mas aqui está estoque, não. Aqui está errado. Aqui nessa, eu peço para vocês colocar essa ON aqui, tá? Escrevo ali para vocês que é não. Tá? Porque não foi alterado. Nós usava tá aqui. Achei aqui. Nós usava o AB. Não, esse é estorno. Você coloca o AN. Na ON se coloca não. Não atualiza estoque.
tá? Então, ela saiu 18, 4 mais 14, 18 peças nessas notas fiscais e que não integram o estoque, não movimenta estoque, tá? Daí o que acontece? Daí, essa nota chegou essa mercadoria depois de um certo tempo, né? Essa mercadoria chegou pela Normatic. Foi feito lá no Normatic uma normalização e no dia 6/5 ele chegou. Chegou esse material através dessa nota fiscal que foi lançado um PX. Então, você tem o PX, não, tá? Então, o PX, não. Não fez, não acumulou estoque, nada disso, tá? Bom, chegou essa mercadoria, o Josian lá verifica que chegou, tá? Daí ele vai fazer um fechamento desse job. O fechamento do job aqui, ó. Daí, 14 peças e mais 4 peças, 18 peças. Daí ele usa o JF, que atualiza estoque, move quantidade no estoque. Então, veja bem, uma nota fiscal que eu mando via SENF, tá? E é remessa para a industrialização, o material é meu e eu só estou transferindo a propriedade de terceiros, para terceiros poder fazer o beneficiamento desse produto, tá? Quando o fornecedor termina, isso aqui manda uma nota fiscal me cobrando, eu lanço no sistema essa entrada de nota fiscal sem atualizar estoque. E daí vem o job que tem lá no plano de trabalho, lá no plano de trabalho aparece caldeiraria, não sei o que lá, e serviço externo. Quando chega no serviço externo, eles mandam para fora. Daí ele faz essa fechamento aqui de apontamento JN, tá? Que JN é o reporte de mão de obra, apontamento, que não vai no coisa, da operação 40, que seria a operação de terceiros. E fecha o job aqui, tá? Aqui tinha que estar, tem 4 peças, só ficou esse job aqui. E aí vem um grande problema que existe no custo, é só para ilustrar, que eles pegaram, no dia 29/4, eles baixaram 18 peças, tá? E essas 18 peças ficaram negativo. O estoque ficou negativo. E que só chegaram no dia 8 de maio, que ele fechou o job. Esses são aquelas raios que se chamam de notas fiscais miscelâneas, tá? Só vou demonstrar aqui para vocês. Ó, na rotina MTBS, consulta estatístico. Consulta estatístico, que isso, cara? Não é aquele lá? Deixa eu ver. Perdi o item. Nove, 856. Zero, 120, 073. Esse estatístico ele vai me dar o que tinha
em estoque. Você veja, ó, que ele tá... Ele ficou 14 peças em estoque negativo no mês 4. Isso aqui eu vou ter que acertar no meu estoque fiscal. Porque ele só entrou no dia 8/5, 18 peças. Tá? Você veja que o Simex, ele trabalha com estoque negativo e positivo. Tá? E depois só a parte da contabilidade que vai acertar o estoque fiscal. Tá? MTBM. Está acontecendo aqui. Aqui voltamos no item, então. Ele baixou aqui 18 em 30/29/4. Ficou negativo, tá? Mas como ele tinha lá 18 em job, já alocado em job, para efeito de Simex de fábrica, ele ficou 0, mesmo com o estoque ficando negativo, tá? Daí quando chegou aqui, ele fez o fechamento, ele tirou do estoque alocado em job, tá? E jogou para estoque, apresentação do estoque fisicamente que chegou. Entenderam essa parte aqui? No caso, o item ele estava fora da empresa e foi utilizado na produção, é isso? Não, nós fabricamos esse item. Pegamos matéria-prima e fabricamos esse pino. E como a gente não tem normatização, acho que, não sei se é isso que a Normatic faz, mas que eu me lembro é normatizar o item, sei lá o que é normatizar, é pôr na têmpera, sei lá, alguma coisa assim. Nós tivemos que mandar fazer esse beneficiamento fora. Tá? Algumas peças, itens de produção, elas precisam passar por algum tipo de tratamento, algum tipo de processo antes de Beneficiamento. ser utilizado, beneficiamento, que nós não fazemos internamente. Então, Sim. ele vai para serviço externo. Mas por que o job foi fechado antes dela voltar? É por causa da data? Que virou o mês? Acontece o seguinte, como o Simex, ele tem job alocado por job e job alocado por PO, ou seja, por ordem de compra, para ele pode ficar negativo, positivo, porque ele sempre vai estar fazendo esse equilíbrio, certo? Ele ficou positivo em quantidade, mas se lá no mês 4, ele tinha uma quantidade negativa de menos 18, tá? Ele tinha uma quantidade alocada em job de 18 e uma quantidade alocada em PO de 18. Então, o saldo ficou 0. Uhum. Então, quando ele alocou, ele já baixa o É. saldo, né? Não. Ele fecha o job. Nesse caso, ele fecha o job, daí ele limpa tudo isso aqui, tá? Limpa isso aqui, tá? Vem a ordem de compra, que eles lançaram aqui, esse PX, tá? Não, esse é o PX. O que aconteceu? Ele zera aqui. Daí ele vem com o fechamento de job, que é desse aqui, ele vai para os estoques, e aqui fica 0, tá? Então, o que aconteceu? Lá, no dia 29/4, essa série, que é uma série de passador, provavelmente foi faturado, tá?
e eles fecharam o item pai antes da chegada do item filho. Eles podem fazer isso? Eles fazem, a produção faz isso. Justamente por quê? Porque ele tem a figura do MRP, ele tem a figura da ordem de compra. Tá? Mesmo que o estoque fique negativo, se tem um MRP e está alocado em job e está alocado em PO, ele não vai pedir uma nova compra. Ele olha o todo, então. Hã? Ele olha a quantidade total antes de solicitar mais. Sim, onde você tem tanto de estoque, você tem tanto alocado em job, você tem tanto comprado. Ele pega, por exemplo, ele baixou ficou 18 negativo, tá? Ele falou, opa, você tinha alocado em job 18 e tinha em PO, que é a ordem de compra, 18. Então, teu estoque aqui não está negativo, né? Se fazer a forma. Ele fica o quê? 18 positivo, certo? Por causa da ordem de compra. Você tem 18 alocado em job, 18 alocado em PO e 18 negativo de estoque. Aqui. Se pegar 18 negativo, tá? Mais 18 alocado em job dá zero, certo? Uhum. Isso dia 29/4, tá? Daí venho e aqui vai aparecer 18 alocado em PO. Então, Uhum. você tem 18. Tá? Se ele pedir 50 no próximo MRP, ele fala, olha, você já tem 18 aqui em ordem de compra, eu só vou comprar 32. Uhum. Ele não vai descontar o negativo. O negativo entra nessa forma. Daí o que aconteceu? No dia 6 de maio, 8 de maio, 6 de maio, entraram as 18 peças, aqui pela nota fiscal da Normatic. Tá? E essa entrada, ela não movimentou estoque, tá? Mas foi buscar a ordem de compra. E aqui não aparece a ordem de compra porque não tinha espaço para aparecer a ordem de compra. Mas foi buscar a ordem de compra. Se eu pegar essa nota aqui, 141,62, depois deixa eu anotar aqui. E o que ele fez? 141,8. O o sistema fez? Como ela informou a ordem de compra, ele zerou a ordem de compra aqui, certo? Não tem mais nada em job alocado em ordem de compra, tá? Que ela baixou aqui, o PX. Só que o estoque continuou menos 18 e aqui em alocado em job mais 18. Então o saldo ficou zero. Não do estoque. Você fazer essa matemática dessas três aqui, ó. Isso aqui, ó. Dessas três aqui, tá? Bom, chegou lá, o que o José fez? Bom, chegou a peça aqui, tá? Ele apontou, tá? Como 40 lá, que fechou o serviço externo, e fez um fechamento de job, que é o JF aqui, ó. Que entra nesse sim aqui, tá? E o que aconteceu com o estoque? Ele zerou o estoque. Ele tinha menos 14. Entrou 18, ficou 4 no estoque aqui, ó. Basicamente, ele equalizou o estoque. Só que no estoque contábil que eu vou ter lá no final do mês de abril, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa quantidade negativa. É só para ilustrar. O que eu faço para não ter essa quantidade negativa? Eu apuro os estoques negativos, venho aqui, eu tenho lá meus programas lá, mas isso quando a gente for ver custo integrado, daí a gente vê, mas só dá um. Ó, venho aqui, ó, e altero a data e jogo para 8 de maio. Tá? Rodo novamente o item, daí ele não vai ficar no estoque negativo fiscal, não vai ter nada. Tá? Isso são coisas que eu faço depois. Mas essa parte aqui, vocês entenderam, das transações?
Ficou mudo meu telefone? Estão me escutando? Oi? Sim, estamos ouvindo, Gabriel. Eu esqueci de colocar meu fone de ouvido agora essa tarde. Então, é uma coisa que tem que ter em mente é o seguinte aqui. Tudo que se forem achar nos estoques, na transação do MTBM lá, tudo que é aí são transações de estoque miscelâneas. Tudo que começa com P, 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 PR é recebimento com pedido, tá? Aqui está no meio o ID, né? O ID é uma devolução de cliente, ou seja, uma nota fiscal que o cliente devolveu. Tudo que for O é faturamento e tudo que for J é produção, tá? Alguma coisa a mais? Oi, estão me ouvindo? Sim, Gabriel, estamos ouvindo. Aham. Tá. Tem Sim, alguma Gabriel. coisa a mais a acrescentar? Em que sentido você fala? Se Ah, algum questionamento do nosso lado? sobre essa aplicação, porque aqui vocês usam quando vocês forem conciliar uma tela no MTBM. Então, você quer ver, por exemplo, a Simone fez uma nota, se estornou, vai aparecer um PW, o que foi feito aqui. Isso aqui só vai servir para você fazer tipo de uma conciliação na tela do MTBM. Assim, Gabriel, do meu lado, assim, eu acho que como eu não pratiquei ainda, fica difícil falar com base em uma hora aqui se eu não tenho alguma outro questionamento, alguma outra dúvida, né? Tá. Com certeza sim, né? Eu acho Não, então, que assim, deu para ter uma ideia geral, né? Basicamente, pelo que eu estou entendendo, isso aqui é uma movimentação do Simex, né? Que tem todas as transações, isso. e aqui a gente tem os códigos definidos lá atrás, que para cada transação há um código É. correlacionado. Então, assim, é isso que eu entendi aqui. Agora, com certeza eu vou ter dúvidas quando for fazer alguma análise de movimentação de um item ou Tá, outro, né? então, quando vocês forem fazer uma análise de movimentações, vocês primeiro vocês consultam na tela MTBS, que são o estatístico, tá? Tá? Então eu vou conciliar aqui. Eu quero fazer uma conciliação para ver se está certo. Eu entro no MTBS, formo um item e pego o último mês que ele ficou aqui, por exemplo, ele ficou 14 negativo, tá? Daí vou no MTBM, que o MTBM ele só trabalha com o saldo final, é o saldo online que ele tem, tá? Ele ficou 14 negativo, tá? E começo a fazer as conciliações. JI entra no estoque? Entra. Então vai ser uma saída, negativo, está aqui, então menos 14. JC foi criação de job, entra no estoque? Não. JN entra no estoque? Não. Tá?
Então, isso aqui não entra no estoque. ON entra no estoque? Aqui, não. Esse ON entra no estoque? Não. Esse JI entra no estoque? Sim. Tá? Então, você tem 18 mais 14, você tem 32. Tem mais para baixo? Ah, tem aqui. Estava zero. Tá? A SE não está aqui também. Eu quero que vocês coloquem SE. SE significa serviço externo. Aqui, ó. O serviço externo, ela não entra no estoque. Esse aqui é o valor da industrialização que é feito. Ela não entra no estoque. O que entra no estoque é serviço JF. Então, a SE não entra no estoque e não está aqui. Isso aqui é uma coisa nova que foi feita após a implantação. Tá? JN, opa, ele tem 18 aqui, ó. Fechou 18. O que é JF? JF é fechamento de job. É uma entrada? É. Tá, então tem o 18 lá nos estoques, certo? Ah, daí teve um JI de menos 14. JI entra no estoque? Sim. Ficou um saldo de 4. Daí tive essas transações aqui, tá? JC, JN, ON, que não tiveram movimentação, tá? Opa, dia 29/4, eu cheguei, foi feito um JI. O JI é uma saída, né? Uma saída com baixa de estoque. Então, tinha um saldo de 4 positivo, ele veio e me baixou 18, tá? Esse 18 virou 14 negativo. E 14 negativo é o que eu tinha lá na tela de MTBS. Então, se vocês quiserem fazer um exercício, faça um exercício com esse item aqui, tá? Ah, eu quero saber se o estoque que está aqui está certo. Então, vamos lá. Então, parei no mês 4. Então, no mês 4, dia 29/4, eu tinha 14 negativo, tá? Opa, entrou um PX. Opa, PX entra no estoque? Opa, não. PX não entra no estoque. Está aqui, ó. PX não entra no estoque. Isso. JN apontamento. Opa, foi fechado a ordem de compra. Foi fechado o job. O JF. Entrou no estoque? Entrou. Então, ficou com o estoque de mais 14, menos 14. Ele zerou no dia 8 de maio. Tá? Aí teve o apontamento, que também não entra. E depois teve um job de 4 peças em 8/5. E ficou o saldo de 4 peças. Isso aqui é um exercício que você tem que fazer, tem que usar, claro que tem que usar constantemente, mas é bom vocês fazerem isso, para vocês saberem analisar o que aconteceu lá no Simons. Isso aí o Geraldo não vai falar para você. O Geraldo falou, você tem que fazer essa conciliação, porque que está negativo. Porque o que acontece, às vezes, eles falam, ô, Gabriel, esse estoque ainda está negativo, não sei o que lá, você sabe por quê? O que aconteceu? Eu não estou entendendo. Daí você tem que fazer essa conciliação. Ou no próprio custo integrado, quando for visto, vai ter que saber esse tipo de coisa. Então, fica um exercício para vocês. Tá? Se vocês quiserem aprimorarem, aprenderem, pegando o Simon, qualquer item do Simons, junto com essa tabela, e fazendo essa composição. Pode fazer em grupo, sozinho, sei lá. Mas é muito bom vocês saberem disso. Tá? E aqui tem que o usuário que fez, né? Tem Flávio, tem o Wellington, é o Wellington? Acho que é o Wellington. Deixa eu ver se é o Wellington. Tem aqui o Burke, que criou esse aqui, ó, JC. Geralmente, quem que faz JC?
JC quem faz é o planejamento. Tá? O Gabriel não vai fazer uma criação, o JC, que é uma criação de job. O Danilo, o Gilson, o Wellington, o Felipe, ninguém vai fazer essa criação de job. É só o planejamento que vai fazer. Ah, tem que baixar aqui. Foi feita uma baixa. O planejamento não vai fazer essa baixa. Quem vai fazer essa baixa é o Wellington, é o da montagem lá, o Bonetti, o Nilson, tá? Ah, o apontamento aqui. Quem faz apontamento? O apontamento quem faz é o Josian. Eu não sei se o Mário faz. Então, eles fazem um apontamento. Nem o planejamento, nem o Gabriel, nem o Bonetti, o Nilson vai fazer. Não tem autorização. Daí tem aqui um JF, que fechou aqui. O Hélito que fechou. Então, o Hélito que faz. Eu não tenho autorização para fazer um JF. Nem o planejamento não tem condições de fazer um JF. Tá? Então, aqui existem alçadas que quem faz, cria, não vai baixar o job nem vai fechar. Terceiras que vão fechar lá para frente, tá? Então, tem muita gente que não tem essa permissão para fazer movimentação, tá? Por exemplo, eu tenho autorização para fazer movimentação? Tenho, mas só qual tipo? Só o tipo I. São as miscelâneas, tá? Caso assim, por exemplo, a Simone ou a Flávia querem estornar uma nota fiscal e esse item já foi alocado para outro local, ou seja, já foi transferido, já foi feito um IM para outro local. Isso de recebimento, ele vai buscar o job o local que ele fez a primeira vez. Se esse local, essa quantidade já foi movida para outro local, ele não vai conseguir excluir. Ela geralmente vem para mim, tá? E o que eu pego? Eu pego, faço, transfiro, vejo que eu não mexo em estoque, transfiro do local que eles armazenaram para o local principal do aviso de recebimento, tá? Futuramente, quem vai fazer isso vai ser o Gilson, o Christian, o Marcos, o Danilo, tá? Por exemplo, o Sérgio já, não sei se vai fazer, mas nunca o planejamento. Então, tem essas alçadas que não dá para fazer. Por exemplo, tudo o J e o O, eu falo de mim, J e O não consigo fazer nada. O P, eu consigo fazer desde que eu estorne o aviso do recebimento, tá? E o I aqui, desde que aqui eu tenho permissão para fazer qualquer tipo de coisa. Tá? Mas fazendo o ajuste, nunca ajustando, influenciando a quantidade para diminuir no Proteu, no Siemens. Sempre obedecendo isso aí. A quantidade que está no Siemens, a quantidade que está. Ah, está negativo? Então, eu não vou fazer um lançamento para deixar positivo o Siemens. Eu não vou fazer. Ah, eu vou lá e falo. Estou fazendo estoque no mês de abril, 30/4. Eu vou alterar essa data de movimentação aqui, de 30/4, 29/4, e eu vou passar para 8 de maio. Eu vou rodar os estoques e pronto. Eu vou sempre estar levando para outro mês isso aí. Tá? Então, que fica esse aviso. Ninguém tem permissão de fazer esse tipo de coisa no site. Porque a gente não pode mexer os usuários, somente o usuário final, tá? No caso, eu, Gilson, Marcos, Danilo, Cris, que vai ser, essas pessoas, elas não podem ficar alterando o estoque que está em online lá. Porque isso aí vai fazer falta depois no MRP. Vai fazer falta lá na montagem.
que o MRP vai ver que você tem o estoque positivo e vai mandar você comprar. Daí você vai ter o quê? Um excesso de estoque, tá? Ou o estoque está negativo, você faz positivo, dá zero, ele também faz a mesma coisa. Então, a gente não mexe no saldo, que tem a quantidade que tem no estoque na tela, nessa tela aqui, MTBM, tá? E alguma coisa que eu faço, um IG, um IH que eu tenho permissão de fazer, vai balear o MRP, vai ter problema e essas coisas tudo, né? Aquela história, eu já mexi em 3 parafusos que faltou lá na montagem 3 parafusos e tiveram que sair comprando correndo. Por quê? Porque o Gabriel ajustou 3 parafusos. É complicado, né? E às vezes falta, né? Então, o estoque anda assim, com essa correlação. Ah, mas eu estou comprando muito estoque, eu tenho coisa, tem que fazer um relatório, tem que fazer um inventário, mas, sabe? Lá vai fisicamente e conta, ó, não tem essas 4 peças, está errado essas 4 peças aqui. Daí vai fazer uma contagem cíclica e vai baixar essas peças, mas vai certificar que não existem as peças, né? Tá bom? Oi? Beleza, Gabriel. Tá? Bom, amanhã é o seguinte. Amanhã nós vamos trabalhar com esse parâmetro fiscal no estoque, tá? Eu vou colocar mais um ou dois lá, tá? E é o PARFI, que é o que a Simone e a Flávia usam ali, tá? Lembrando que não tem nada de valor aqui, sempre a quantidade, tá? E a única coisa que faz, movimento no movimento é estoque. Tá bom? Beleza, Gabriel. E esses movimentos que nós vimos aqui, existem no... Esse tipo de movimentações que existem aqui no Simes, aqui, tá? Com exceção do recebimento, tá? O restante das transações, eles vão tudo via arquivo importador para o Proteus, tá? Daí amanhã a gente fala por que não vai esse PR lá para o Proteus, e sim só as movimentações internas que existem. Tá bom? Ok. Ok. Beleza. Uhum. Tá bom, então, desculpa, eu ia tosse aí, mas olha, tá feio. Tá bom, então, tá? Obrigado, Gabriel. Mas... Até amanhã, tchau. Tchau, tchau.